nós somos pessoas que acreditamos na inspiração bíblica. Sem dúvida. Acreditamos que a Bíblia é autoritativa no sentido da revelação de Deus. Uhum. E Jesus Cristo aí nem se fala. Só que eu fui doutrinado, até no meu seminário, a pensar o seguinte: qualquer um que nega a literalidade do texto é um liberal que quer destruir a nossa fé. Sim. E aí vem minha pergunta, porque de certa forma isso tem um fundo de verdade. Vamos dizer que 200 anos atrás, principalmente aqui no Ocidente, a Europa não estava acreditando em milagre, foram tentando interpretar com os mitos, desmitologizar, como o Bultmann faz, aquele livretinho. E aí são caras que estão ali tentando interpretar para a sua época. Só que a resposta fundamentalista fez a gente querer, não, vamos acreditar em tudo. Só que se o texto é autoridade, o que o texto fala, para que a gente vai interpretar literal uma coisa que não é? É um erro. Eu lembro que eu ia dar aula de hermenêutica, eu vou chegar na pergunta, e eu tinha que gastar mais tempo na exceção à regra, porque criou uma regra, interprete o texto literalmente. Depois a gente pode falar sobre as escolas, talvez, de Alexandria com as alegorias, o que a gente quer fugir. Mas a minha pergunta é, como é que você enfrenta esse background brasileiro, ou americano e brasileiro, vamos dizer, isso aqui é muito forte, mas nas Américas, de que se você não é literal, você não tem fé, você é um destruidor das pessoas que estão na fé, sendo que o próprio texto não faz isso. Cara, pra te ser bem sincero, desde que eu lido com essas coisas em nível pessoal, assim, eu não recebo, não chega até mim muito hate, assim, vamos dizer, muito, não, esse cara, às vezes o cara já se distanciou antes porque já ouviu falar sobre o que eu falo, o que eu defendo e tal. Mas sim, eu sei que o fato de eu trabalhar com essas questões enfim, não ler o texto assim, literalmente, conforme a gente foi ensinado, talvez na infância, isso pode fazer com que algumas pessoas pensem isso, assim. Mas quando eu falo sobre isso, eu procuro já explicar e já, como eu vou tentar fazer agora, para a pessoa entender que, na verdade, nós estamos respeitando esse texto ao lidar com ele da maneira que a audiência dele lidou com ele, né? E que, na verdade, se tu lê um texto literalmente, e eu vou usar esse termo literalmente, que ele é um termo problemático, mas assim, lê ele com óculos da nossa ciência de hoje, tentando encontrar a ciência lá, na verdade o que tu tá fazendo é uma violência contra o texto. Tu não tá tendo uma visão superior de inspiração porque tu lê ele. Não, porque essa tua leitura é externa ao texto, tu entende? Então a gente tem que voltar na origem e ver, não, mas peraí, quem é esse povo que produziu esse texto, como que eles pensavam, e o que esse texto está tentando nos dizer, e usando as ferramentas da exegese, da hermenêutica e tal, para ver esse texto. Então, o que eu diria sobre isso é o seguinte, na verdade, a grande questão é que, assim, ó, quando a gente fala na literalidade, em ler literalmente, a gente tem que ter muito cuidado, porque, vamos pegar Agostinho, tá? Agostinho, século IV. Agostinho tem um livro que tem em português pela editora Paulus, ou Paulinas, não me lembro agora, que é o comentário literal do Gênesis, né? The Genesi ad Litteram, em latim. E olha só, comentário literal do Gênesis, Agostinho, no século IV, já estava dizendo assim, ó, que dia foi criado o Sol? Lembra, segundo o relato bíblico? Quarto dia. E como é que houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia? Eu lembro uma vez que foi criado no quarto dia. Eu lembro que eu usei esse argumento, nem sabia que é de Agostinho. Vou citar ele agora. E a pessoa falava, você duvida do poder de Deus? Eu falei, não, mas a questão é que o texto está trazendo isso. Você acha que Deus rodou em volta da Terra? Ele é o nosso sol antes, porque a luz é de Deus, da boca de Deus. Esse é o ponto que eu vou chegar. Então, assim, só para quem não entendeu ainda, o que nós chamamos de dia é o período que a Terra gira em torno do seu eixo com relação a um ponto de referência, que é o Sol. Só que como é que ela girou em torno do seu eixo se o Sol só foi criado no quarto dia? Como é que teve dia 1, dia 2, dia 3? Agostinho percebeu isso e disse, olha só, obviamente tem mais caldo nesse angu. Ou seja, para Agostinho, por causa disso e por causa de muita outra coisa, a interpretação literal do texto
é que isso não é literal no nosso sentido de literalidade, entende? A interpretação literal do texto para Agostinho e para toda a patrística e depois até na Idade Média significa o que tu falou, a intenção original do autor. Essa é a interpretação literal do texto, entende? E a gente tem muito cuidado quando a gente fala se não é literal é metafórico ou se não é literal é alegoria. Calma, aí tu tem que, não vai dar tempo de nós ver hoje, mas não quer dizer, Thiago, se tu não interpreta literalmente, tu interpreta alegoricamente. Não, interpretar alegoricamente é um termo técnico que tu vai atrás e é outra coisa, não sim, não. Alegoria, para tu entender, vem das escolas mais medievais católicas, é aquela ideia bastante comum medieval católica de que os elementos da realidade criada são símbolos e apontam para coisas para além dela. Isso é alegoria, isso, mas tecnicamente. Mas a base, Thiago, aqui é uma discussão... Mas a base, o erro, é o mesmo de levar a ciência hoje para o texto. Você pega um elemento, por exemplo, o que a igreja medieval fazia, influenciada pelo norte da África, ali Alexandria, pelos gregos, pelo jeito que tentaram salvar os contos dos deuses, que eram amorais, e eles precisavam falar, pô, vamos dar uma... Não, aquela é alegoria. Então eles leem, por exemplo, uma parábola de Jesus e começa a achar, ou não precisa ser a parábola, pior, o poço ali de Jacó, e você vai pôr na água do poço o Espírito Santo, a corda... Exatamente. E aí eles vão pegando elementos que era para eles caros na Idade Medieval e tuchando informação que nunca foi a intenção do texto. Exatamente. Então, e aí a gente chega 1000 anos depois, acha que a nossa ciência é o ponto final e a gente joga. E eu acho, Thiago, que é um desrespeito. A gente precisa depois, talvez, conversar, porque a gente quer fazer isso porque a gente acha que aquele público de 2000 anos antes de Cristo, ele não tem nada para ajudar a nossa sociedade evoluída. Então a gente precisa ter uma humildade de saber que Deus decidiu se revelar para aquele povo naquela época e a gente tem muito a aprender, mesmo a gente sabendo de ciências, coisas mais evoluídas. Sim, então esse é o ponto que tu falou. A interpretação alegórica é isso aí que tu explicou bem. É ler, por exemplo, como as alegorias do tempo de Agostinho, depois na Idade Média faziam, que o sol de Gênesis 1 ali, versículo 6, 7, sei lá, não me lembro, significa Jesus, o sol da justiça, entende? Que é colocar nos elementos do texto coisas que apontam para coisas lá do Novo Testamento, ou outras coisas. Isso é interpretação alegórica. Não é isso que eu faço, ou que outras... Não é isso. Então, se você não interpreta literalmente, você interpreta alegoricamente. Não, alegoria é isso aí, é essa que tu bem explicou aí. Então, e também tem que cuidar com esse termo de metafórico e tal.